Na aula de hoje, vamos voltar o olhar para o espaço rural brasileiro, suas transformações ao longo do tempo e os modos como os ciclos econômicos deixaram marcas duradouras na paisagem. Ao contrário do que se pensa, o campo não é um espaço estático ou natural. Pelo contrário, ele é profundamente moldado pela ação humana, pela economia, pela política e pelas técnicas de exploração da terra. A geografia histórica nos ajuda a entender que o campo é também uma construção histórica. Vamos ver isso por meio de alguns ciclos marcantes da história do Brasil. No século XVI, com a instalação dos engenhos no Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia, a paisagem litorânea começou a ser reorganizada em função da produção de açúcar para exportação. Surgiram os latifúndios monocultores, baseados na mão de obra escrava e organizados em torno de grandes propriedades, com casa grande, senzala, capela e canavial. Essa estrutura fundiária, marcada pela concentração de terras e pela exclusão de populações indígenas e negras, deixou marcas que persistem até hoje. A distribuição desigual da terra, os conflitos agrários e a pobreza rural têm raízes nesse modelo colonial. A geografia histórica ajuda a compreender que esses elementos não são apenas econômicos, mas espaciais e históricos. No século XIX, o café se tornou a principal base da economia brasileira, especialmente no Vale do Paraíba e, mais tarde, no Oeste Paulista. Esse ciclo impulsionou novas formas de ocupação rural, com ferrovias, cidades planejadas e imigração europeia. A estrutura dos cafezais, os casarões das fazendas, as vilas operárias e as linhas férreas revelam uma transformação profunda do espaço rural. O ciclo do café não apenas gerou riqueza, ele também concentrou o poder político nas mãos dos cafeicultores e ajudou a moldar o Brasil republicano. Tudo isso está gravado no espaço, em cidades como Campinas, Ribeirão Preto ou Vassouras, onde ainda é possível identificar a presença viva desse passado. Outro processo importante foi o avanço da pecuária para o interior do país, principalmente nos séculos 17 e 18. Enquanto o açúcar e o café se fixavam no litoral e no sudeste, a pecuária seguia em direção ao sertão nordestino, ao Vale do São Francisco, ao sul de Minas e ao interior do Rio Grande do Sul. O movimento dos caminhos das tropas, as formações de povoados e currais, e a criação de rotas de abastecimento ajudam a explicar o surgimento de muitos municípios do interior. Nessas regiões, a geografia histórica revela como o território foi estruturado por interesses econômicos ligados à criação animal, ao transporte e ao controle de rotas. Até hoje, muitos traçados de estradas, ferrovias e centros regionais refletem essa antiga lógica territorial. A partir do século XX, a introdução de máquinas, técnicas modernas e o avanço do agronegócio mudaram radicalmente o espaço rural brasileiro. Muitas áreas antes utilizadas por pequenos agricultores foram incorporadas a grandes projetos agrícolas, com monoculturas, irrigação, uso intensivo de defensivos e exportação em larga escala. A paisagem rural tornou-se mais padronizada, mas também mais excludente. A geografia histórica permite analisar como a modernização do campo muitas vezes reproduz desigualdades estruturais iniciadas no período colonial. Onde havia roças, comunidades e relações de vizinhança, agora há muitas vezes fazendas mecanizadas com pouca presença humana. O que parece progresso pode, na verdade, esconder conflitos históricos não resolvidos. Como vimos, o espaço rural brasileiro carrega em si as marcas dos ciclos econômicos, das relações de trabalho, das disputas fundiárias e da ação do Estado. Nada no campo é neutro. Cada fazenda, cada estrada rural, cada vila esquecida no mapa tem uma história por trás. A geografia histórica é uma ferramenta poderosa para compreender essas dinâmicas e pensar soluções mais humanas e sustentáveis para o futuro do território brasileiro. Obrigado por acompanhar esta aula. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o espaço com outros olhos, imagine o quanto ainda podemos aprender juntos. Para acessar materiais complementares, e-books, artigos e acompanhar meus próximos conteúdos, visite o site www.rsilvestre.com e se você está nas redes sociais, não esquece de me seguir.